Olá a todos. Para quem não sabe, eu não tenho nome, mas me chamo de O Justiceiro da Lua Cheia. E quero informar que esse conteúdo que será exibido é baseado em fatos reais. Então, tudo começou no ano de 1940 e foi o ano em que eu nasci, na cidade de Barretos, São Paulo. Essa cidade sempre foi conhecida por maior cidade de festas e de peões boiadeiros, pois nessa cidade morávamos numa fazenda e meu pai trabalhava como ferrador. Em primeiro passo era colocar ferraduras nos cavalos e aparar e nivelar os cascos para facilitar a marcha do animal. Pois morava somente eu e meu pai. Minha mãe havia falecido no parto, e o dono dessa fazenda, o patrão de meu pai, era um homem muito bem querido. Tratava a gente como se fosse da família. E o homem vivia viajando e sempre deixava a fazenda e os cavalos com a responsabilidade de meu pai. E era um homem solitário. Ele não tinha filhos nem esposa. Era certo a companhia minha e de meu pai, pois aquele homem me tratava como se fosse um filho dele. E ao passar de alguns anos, eu já estava com 18 anos de idade. Foi quando aquele homem convidou eu e meu pai para ir a outro amigo dele fazendeiro, para comemorar meus 18 anos de idade. Então fomos com ele, nesse amigo fazendeiro dele. Chegando até lá para comemorar meus 18 anos de idade, era numa linda fazenda, no estado de Minas Gerais. Em uma região muito afastada, isolada de tudo. E chegando até essa fazenda, estava tudo decorado, tudo de forma muito linda, e havia pessoas que estavam todas muito bem vestidas. Foi quando aquele homem olhou para mim e falou: "Isso tudo é para comemorar seus 18 anos de idade, pois você e seu pai são como uma família para mim, pois você é especial, diferente de seu pai. Você é como se fosse um filho que eu não tenho." E ao passar de algumas horas, a noite havia chegado. Foi quando aquele homem se aproximou de meu pai e falou: "Isso tudo que você está vendo, que foi especialmente preparado para seu filho, não é tudo. Isso não para por aí. Você nem imagina. Seu filho é muito especial para mim. Então, a partir da meia-noite, seu filho vai receber uma surpresa. Algo que vai mudar a vida dele para sempre. Algo que vai tornar ele um ser especial. Um ser incrível. Um ser extraordinário." Após aquele homem ter falado aquilo, depois de algumas horas chegou a meia-noite. Então ele nos convidou para ir a um salão que ficava bem afastado onde estávamos. Eu, ele e meu pai, mais algumas pessoas que estavam naquela festa, fomos todos àquele salão. Era um salão enorme. Havia uma cadeira como se fosse um trono de rei. E ele pediu que eu sentasse ali. Então atendi o pedido daquele homem que estava me tratando de uma forma muito especial. E ao sentar naquele trono, aquele homem e mais algumas pessoas começaram a amarrar minhas mãos e meus pés. Então eles foram até meu pai e começaram a tirar as roupas do meu pai, deixando meu pai nu naquele salão. E também amarraram os pés e mãos de meu pai. Um deles puxou uma corda, aonde abriu uma certa parte naquele teto. E eles todos
Ergueram a cabeça e começaram a olhar em direção daquele céu estrelado, que estava numa companhia de uma grande lua cheia. Foi quando algo terrível começou a acontecer. Aquele homem e todas as pessoas daquela fazenda começaram todos a gritar, mas eram gritos assustadores. Eles se curvaram e começaram a bater no chão. Eles batiam com muita força no chão daquele salão. Alguns deles estavam com as mãos sangrando, de tanto que batiam naquele chão. Foi quando eles todos começaram a fazer um som assustador, como se fosse um som de um animal selvagem. E aquele homem e todas as pessoas começaram a se transformar em monstros e começaram a atacar meu pai. Eles começaram a devorar meu pai. Meu pai gritava de dor e desespero. E um certo tempo, presenciando aquela cena angustiante e assustadora, já não havia mais nenhuma parte do corpo do meu pai. Eles haviam devorado tudo. Eles estavam lambendo um resto de sangue que estava sobre o chão. Foi quando um deles veio na minha direção, sobre o meu peito, começou a fazer cortes profundos com aquelas garras afiadas e começava a lamber meu sangue sob as suas garras afiadas. E ele se afastou, ergueu a cabeça para aquele céu todo estrelado com aquela grande lua e começava a rosnar. Naquela hora eu estava em pânico. Como um rapaz de 18 anos, eu não sabia o que fazer. Eu estava abalado. Já imaginava que eu ia acabar como meu pai, sendo devorado inteiro. Então, naquele momento, comecei a escutar muitos disparos. Eram disparos de uma arma. Naquele momento, todos aqueles monstros começaram a fugir. Então chegou um homem. Era um homem que estava montado a cavalo, estava carregando uma arma e continuava a disparar em direção daqueles monstros. Após aquele homem ter efetuado muitos disparos e aqueles monstros ter fugido, aquele homem desceu do seu cavalo e começou a desamarrar aquelas cordas de mim. Me tirou daquele trono e me colocou sobre o seu cavalo. E comecemos a sair daquele lugar, saindo daquela fazenda. Eu estava quase inconsciente, pois havia perdido muito sangue, devido aos ferimentos que aquele monstro havia feito sobre meu peito. Então, no outro dia, eu estava sentindo o sol batendo sobre o meu rosto. Logo abri os olhos. Eu estava deitado sobre uma rede, com um curativo feito sobre o meu peito. E aquele homem se aproximou e começou a falar comigo. Rapaz, se prepare. Tenho algo muito importante para lhe falar. A partir de hoje a sua vida não é mais a mesma. Você é como eu. Você porta a metade da maldição do lobo. Porém, você tem privilégios. Você não se transforma como eles, mas você possui a metade dos poderes. Naquele momento, eu perguntei que tipo de poderes, e aquele homem falou que a cada 10 anos de lua cheia, eu irei envelhecer 2 anos, e que minha visão, audição e olfato ficará 20 vezes mais apurada que de um ser humano. Bem, eu irei receber grandes visões, alguns dias antes da lua cheia, antes que eles comecem a fazer suas caças. Portando todos os poderes, ele falou para mim que eu deveria usar contra eles, usar contra o mal do lobo. Então eu perguntei a ele como ele sabia que não ia me transformar naqueles monstros, pois ele falou: eles não conseguiram concluir a maldição, pois você teria que ficar sentado naquele trono até o amanhecer. Então, como
eu consegui tirar você daquele lugar amaldiçoado, daquele trono do amanhecer, pois você só portou a metade da maldição. Após aquele homem ter me esclarecido aquilo tudo, ele apanhou do bolso um anel e me entregou. E ele seguia a falar: use os seus poderes para proteger a humanidade. Esse anel vai proteger você. Então ele falou: há outros como eu e você por algum lugar, mas dificilmente você vai encontrar. Após aquele homem ter falado aquilo, ele montou no seu cavalo e foi embora. E naquela manhã mesmo, eu retornei para Barretos e fui até aquela fazenda onde meu pai morava. Mas aquele homem já não estava mais lá. Ele havia vendido para outro fazendeiro. E não encontrando aquele homem, aos 18 anos de idade, eu me tornei um andarilho. Andando por muitas estradas, estradas retas, estradas em círculos, estradas de terra, asfalto, estradas empoeiradas, viajando noite e viajando dia, trabalhando por um prato de comida. E ao me tornar um andarilho sem rumo, eu decidi um dia vingar a morte de meu pai. Então foi no estado do Paraná que eu estava viajando à noite. Naquela primeira noite de lua cheia, a metade daqueles poderes começaram a se desenvolver. Naquela noite eu pude sentir, a quilômetros, o cheiro de algum bando que estavam fazendo a sua caçada por ali. Eu escutava o som de uivo e rosno. Então eu comecei em direção aonde eles estavam. E eu ficava na esperança de encontrar aquele bando e aquele homem que haviam devorado meu pai, que haviam passado aquela maldição para mim. Me guiando pelo sentido dos meus poderes, eu cheguei até uma fazenda que ficava bem isolada e retirada de tudo. Foi quando comecei a escutar barulhos de animais que estavam gritando. Então me aproximei próximo de um curral. Eram bois e vacas que estavam sendo atacados por uma matilha de lobisomens. Naquele momento, com a minha arma, comecei a disparar em direção a eles, e eles todos começaram a fugir. E novamente comecei a escutar gritos. Eram gritos de pessoas. Foi quando avistei uma casa. Os gritos vinham daquela casa. Comecei em direção àquela casa. Havia 4 lobisomens que estavam tentando abrir portas e janelas. E comecei novamente a disparar com a minha arma em direção a eles. E eles começaram a fugir. Após aqueles lobisomens ter fugido, naquele momento a porta se abriu daquela casa. Veio um casal de idosos. Em desespero, eles começaram a chorar e me agradecer. E pediram para que eu entrasse na casa deles. E logo de imediato prepararam um café para mim. Insistiram que eu ficasse ali até o amanhecer. E eu comecei a beber café e comecei a conversar com eles. E eles não paravam de me agradecer. E ao amanhecer, eu agradeci àquele senhor e àquela senhora pela forma que eles me trataram e me receberam. E logo comecei a ir embora. Foi quando eles me chamaram e me presentearam com o cavalo de montaria. Naquele momento agradeci a eles, montei naquele cavalo e fui embora daquela fazenda. E continuei levando essa vida que estou levando até hoje, seguindo por muitas estradas, sem rumo e sem destino, protegendo a humanidade, destruindo aqueles monstros, e na esperança de um dia encontrar aquele homem que me passou essa maldição. E esse foi o final do primeiro episódio. Aguardo vocês no próximo episódio.